6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Aldeia FM, mais um programa líder com a marca que toca ao seu coração. Começa agora Ponto de Encontro, um programa do Monsenhor Guedes. Ponto de Encontro com Monsenhor Guedes. Bom dia para você que está nos ouvindo e vendo também pela internet. Obrigado. Você de longe, do Espírito Santo, ou de outros lugares, Seminário São José, Niterói, que nos acompanham. Estamos louvando e agradecendo a Deus. Exatamente esse assunto, certamente eu tinha em mente já a solenidade de São Pedro, falando sobre a teologia da igreja, seu fundamento, sua mística, sua espiritualidade e também a sua organização. É o tema de hoje, a organização da igreja. E louvamos a Deus que estamos já na véspera da solenidade de São Pedro. É claro que a festa litúrgica não é amanhã, é domingo. Mas nós aqui, ele é o padroeiro, nós estamos já no clima. E amanhã, com certeza, todo dia direcionado a Jesus, mas na maravilhosa companhia de São Pedro. Portanto, que Deus seja louvado. Hoje, conforme já foi falado no programa anterior, como todos os dias, às 18 horas, um momento de piedade popular, depois o momento de catequese petrina, estamos fazendo um caminho com Pedro, sobre Pedro, e em Pedro, às 18h30, e em seguida a celebração da Eucaristia. E depois as festejos externos, com barraquinhas, com músicas. Amanhã, então, será o grande dia, e às 7 horas da manhã é a primeira missa. Em seguida, sairão os participantes do passeio ciclístico. Às 10 horas, a segunda missa, e essa missa terá a ação de graças pelos 52 anos de vida sacerdotal de Padre Nelson, que trabalhou aqui nesta paróquia há alguns anos e ainda trabalha. Ele me dá cobertura aqui. E depois, às 16 horas, lá do Porto, sairá a procissão marítima em direção ao Pier, aqui na entrada da cidade, e ali dá início à procissão por terra. Quem não for na procissão marítima, porque é claro que os barcos não comportam tanta gente. E então esse pessoal ficará aqui, não precisa ir até lá, a não ser quem já tem a sua embarcação garantida. Agradecemos demais a capitania dos portos, que já nos liberou com muita categoria, com muita bondade. Muito obrigado às pessoas que estiveram envolvidas, né, na liberação desse nosso trajeto da procissão marítima. E chegando aqui na igreja, nós teremos a terceira missa, que certamente acontecerá por volta das
17 horas, talvez um pouco antes, ou até um pouquinho depois. É por aí. E terminando a Santa Missa, aí darão início os festejos externos, com muita música, com muita organização, com muita beleza. Vai ser muito bom. E, evidentemente, quem faz a festa é você. Festa sem gente não existe. A pessoa que faz realizar a festa. E domingo ainda temos festa. Ao meio-dia, serviremos um churrasco gaúcho. Ao meio-dia, que com certeza vai ser de extrema participação popular. Vamos lá. Roma, a cidade totalmente paganizada, totalmente desprovida de cristianismo. E tinha nas pessoas de Remo e Rômulo os grandes personagens de Roma. E não é à toa que lá chegaram os dois personagens, Pedro e Paulo. As duas colunas da igreja, as duas pilastras em cima das quais o Senhor construiu a sua igreja. Pedro não se chamava Pedro, chamava Simão. E Jesus disse, você se chamará, de agora em diante, Pedro, pedra, rocha, sobre a qual seria construída a igreja. E ali, onde hoje está a Basílica de São Pedro, onde está o Estado do Vaticano, com toda a sua beleza artística, mas, com certeza, a Basílica de São Pedro, todos os seus departamentos adjacentes, eles são construídos em cima do sangue dos mártires, inclusive de São Pedro, que foi martirizado. E agora, como se escolhe os papas? Vamos entrar nessa parte já logo. No início, os eleitores que votavam para que houvesse o Papa eram os diáconos permanentes. Esses homens tinham uma força muito grande, porque muitos deles vieram de chefia do poder público, prefeitos, presidentes e regionais, enfim, pessoas com conhecimento também político, administrativo. Eles que elegiam o Papa. Mas, evidentemente, uma escolha que não fosse muito diferenciada da vontade do imperador. Não nos esqueçamos que estamos nos primeiros tempos da Igreja sob autoridade imperial. E aí foi um período extremamente de sofrimento e de sangue, não é? Porque os imperadores, eles mataram, e mataram mesmo. Começando por Pedro e Paulo, de quem cortou a cabeça. E Paulo, evidentemente, estava em Roma, na companhia de Pedro. E em Roma tem uma basílica em homenagem a São Paulo, a famosa basílica fora dos muros, extramuros. Aliás, são as 4 maiores basílicas de Roma, que são a de São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maior e esta de São Pedro, fora dos muros. Então, o imperador, é claro que não poderia desgostar o imperador. E mesmo assim, havia tanta perseguição, tanto martírio, tanto derramamento de sangue. Nero, por exemplo, chegou fogo em Roma e culpou o crime
depositou o crime nas costas dos cristãos. E foi uma atrocidade impressionante. A perseguição chegou a tamanha que construíram um local para se assistir às feras comendo os cristãos. Está lá até hoje o Coliseu. Está lá o Coliseu. As feras ficavam guardadas, famintas, para que, colocando os cristãos lá na arena, eles fossem devorados por essas feras. Então foi isto. Isso foi muito importante, porque mereceu aquela palavra do sábio: o sangue dos mártires nesse sangue nascem novos cristãos. Onde se derramava o sangue, onde se derramava ali aquela perseguição terrível, nasciam novos cristãos. A coisa chegou a tanto absurdo que os cristãos construíram túneis, que são as catacumbas. Catacumba de São Clemente, por exemplo, onde eles podiam se esconder para realizar os seus cultos, principalmente no primeiro dia da semana, em homenagem à ressurreição de Jesus, esse dia fabuloso que a igreja tem verdadeira veneração. Mesmo no final do século IV, ao estabelecer a data da Páscoa anual, a Páscoa semanal dos cristãos não foi abolida. E nós celebramos até hoje, e evidentemente até o final dos tempos, que é o domingo, o dia do Senhor. Antes do nosso intervalo, o Martins: bom dia, peço a bênção, Deus te abençoe sempre. Sou feliz em ser membro desta igreja. Eu também, viu? Eu também. Uma vez me perguntaram na sala de aula: o senhor teria coragem de morrer por esta igreja? No momento, eu tinha 6 anos de padre, mexo daqui, mexo dali, dou volta daqui, dou volta dali, e não respondi. Na véspera dos meus 25 anos de padre, eu estava na Capela do Santíssimo e, de repente, uma alegria muito grande me invadiu a alma. E eu comecei a procurar maiores explicações, evidentemente. Uma era a alegria dos 25 anos de padre. A outra foi que eu tinha, a partir daquele momento, a coragem de morrer pela minha fé. Apenas eu pediria duas coisas. Que não me jogasse na água, que eu tenho muito medo de água, e me deixasse morrer sorrindo. Numa gravação, uma vez com o Padre Zezinho, e o pessoal lá no estúdio riu muito. Imagina um defunto rindo, hein? Que coisa. Um grande abraço, Alexandre, Inês Costa, Marli Gustavo, Adriano Barbosa, Luciana Gonçalves, Terezinha Marinho, Daniela Santos. São pessoas que estão nos acompanhando e para as quais eu envio o meu grande abraço e a minha bênção. Daremos um intervalo e retornaremos em seguida. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte. Eu cruzo montanhas e vou aprender.
O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. um mundo ferido e cansado De um triste passado, de guerras sem fim. tem medo da bomba que fez e da fé que desfez. Mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, Não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. eu grito no mundo descrente. Eu quero ser gente. Eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Ponto de encontro com Monsenhor Guedes. Nós falávamos no primeiro momento de como tudo aconteceu. E falávamos do sofrimento, das dores, do derramamento de sangue. Mas aqueles e aquelas envolvidos com o Senhor vivo e ressuscitado já estavam avisados. Jesus nos avisou. Segui-lo, fazer uma parceria com ele. Existe, nesse contexto, algo que não pode de jeito nenhum deixar de fora, que é a cruz. É o sofrimento, é a dor. Vai fazer o quê? Como também você que é pai, você que é mãe, se for pegar de vocês quantas dores, quantos sofrimentos, quantas decepções, quantas noites mal dormidas. Por quê? Por causa da missão, por causa da missão. E é isso que vai fazer vocês entrar no céu.
Claro, como aquele homem que foi comprar o remédio para o filho, e deu uma chuva muito forte, o rio subiu, e ele não podia atravessar. E alguém pergunta, mas como é que o senhor vai chegar lá? Ele diz, como eu não sei. Mas que eu tenho de chegar, eu tenho. E vou chegar. Porque o fim é o remédio, entrega meu filho. E disso eu não abro mão. O fim é Jesus Cristo. E disso eu não abro mão. Mas não abro mão. E aí, com certeza, a palavra de Paulo vai me ajudar muito. Completa em minha carne o que faltou à paixão de Jesus. E Jesus nunca nos deixou sem essa certeza. Ele falou tudo. Ele falou tudo. Quem quiser vir comigo, quem quiser me acompanhar, quem quiser ser meu companheiro ou minha companheira, renuncie a si mesmo. Toma sua cruz cada dia e siga-me. E siga-me. Sol, chuva, frio, calor, são contingências e elementos constitutivos da própria natureza. A natureza é formada disso aí. Sorrisos, lágrimas, dores, alegrias, são componentes de toda e qualquer vida humana. E assim foram os primeiros anos da igreja. Graças a Deus, houve a separação do poder temporal, ou seja, o imperador, que era o chefe do Papa, o chefe do Vaticano, graças a Deus, houve a separação e o Papa passou a ser também o chefe do Estado do Vaticano. Melhorou muito, evidentemente, melhorou extremamente. E hoje, como é feita a eleição do Papa? Não nos esqueçamos que o dono desta ação é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus Espírito Santo. Não vamos fazer as nossas avaliações prematuras e estabelecer os nossos candidatos, porque vamos perder sempre. Os vaticanistas, sempre quando está para ser eleito um Papa, eles colocam os nomes prioritários, aqueles que são referências. E desse aqui vai sair o Papa. Nunca acertaram. Haja vista a última eleição. Haja vista a última eleição. O cardeal Jorge Bergoglio, que era cardeal de Buenos Aires, na Argentina, ele não estava na lista dos possíveis candidatos fortes para ser eleitos Papa. Não tinha. Aí, quando de repente abemos Papão e fala o nome dele, as pessoas se entreolham, admirada, mas quem é Jorge Bergoglio? Era o cardeal, arcebispo de Buenos Aires, que fora eleito Papa da Igreja Católica. Graças a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos prestar atenção no seguinte. Mas Deus sempre quis precisar de você, de mim, precisar das pessoas. Com certeza, com certeza. Veja só, quando houve o rompimento, quando Adão e Eva rompem com Deus, Deus faz a promessa, mas logo em seguida, vários personagens entraram na condução desta história. Quem de nós não conhece a importância de Abraão, de Moisés,
dos profetas. Quem de nós já não viu falar no profeta Isaías? O profeta do anúncio, o profeta da consolação, o profeta extremamente afinado com a gratuidade divina através dos seus escritos. E vamos por aí, vamos por aí. E foram anos a parte simbólica de tudo que aconteceu, a Arca de Noé, que com certeza é o símbolo e figura da igreja. Nós estamos nesta arca que por vezes é sacudida por ventanias, por disse-me-disse, por tempestades. Nós temos os dois rostos da igreja. O rosto divino, portanto, impossível de se admitir qualquer erro, e o rosto humano. O rosto humano, sim, somos nós, os pecadores frágeis, que vacilamos e vacilamos muito, mas muito mesmo. E depois, quando está próximo da chegada do Messias, personagens incríveis entraram em cena. João Batista, que é a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A grande e fantástica Maria, que é a Teófora, ou seja, a portadora de Deus. Uma mulher igual a qualquer mulher, mas totalmente diferente, porque ela seria mãe de Deus e, portanto, ela foi preparada. Por isso que ela é imaculada, sem mancha, sem mácula. E, além dela, São José, grande José. Isso para dizer que Deus sempre quis precisar de nós. E o Chega Jesus chama os apóstolos, entre eles o grande Pedro, que viria a ser o chefe da igreja que Jesus instituíra. Assim também são os eleitores do Papa. Então há toda uma preparação. Quando o Papa morre, ou o Papa renuncia, que já tivemos casos de papas que renunciaram, são chamados todos os cardeais com menos de 80 anos. Hoje, esses cardeais vêm de todas as partes do mundo, muito antes da eleição, se reúnem, rezam, estudam, conversam e vão ali entre eles examinando qual é o candidato que tem o melhor perfil para esse período da história. E, evidentemente, qualquer um que for eleito vai desagradar a um monte de gente, inclusive os católicos, que são, às vezes, terríveis. Alguém diz tristemente, e eu custa acreditar, mas com lágrima nos olhos, que os maiores adversários, muitas vezes, não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. E levam o nome, que não é nome, o apelido de católicos, esquecendo que o mais importante não é ser católico, é ser cristão. Porque, veja só, católico tem que, primeiramente, estar intrinsecamente alicerçado e
embrenhado no ser cristão, ser de Cristo, trazer as marcas registradas de Jesus Cristo. Então os cardeais vão vendo ali direitinho. Depois, esses cardeais falam lá no pré-conclave. Conclave, aquilo que é feito a chaves, com chave, por isso chama conclave. Conclave é o período para a eleição do Papa, onde os cardeais estão trancados. Eles estão ali a peso de chave. Eles estão fora do mundo, não existe nenhuma comunicação com o mundo. Mas só que eles tiveram oportunidade de examinar, de ouvir, de escutar, de conversar, de joelhos diante do Nosso Senhor, na oração, para ver qual é o melhor candidato e qual é o perfil melhor para este momento da igreja, para este momento da história da Igreja de Jesus Cristo. Faremos agora um pequeno intervalo e continuaremos com esse assunto tão importante. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado e errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei.
E eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li, e em cada menina, moça, em cada moço e rapaz, ponto de encontro, como o senhor Guedes, percorrendo esse caminho tão bonito, que é a estrutura da igreja. Hoje estamos falando da metodologia, falando da organização da igreja. Quantas pessoas nos acompanhando? Davi Souza, Reynold, olha, Reynold Moura é um diácono lá de Niterói. Bom dia, Reynold. Bom dia. Guilherme Monteiro, o Alma Gione, Elita Brito, Antônio Coimbra, misericórdia. Foi meu colega de seminário. Olha só. Ô, Coimbra, um grande abraço, viu? Terezinha Guedes. Ô, Terezinha, minha irmã. Um grande abraço, viu? Uma bênção aí para todo mundo. São Gonçalo, Niterói e adjacências. Então, Deus sempre quis se servir de nós. E, evidentemente, que só pela eleição do Papa, normalmente ele não é eleito no primeiro escrutínio. Às vezes, do segundo, no terceiro, e outros demoraram tanto. Na história da igreja, nós tivemos casos que os cardeais já não aguentavam mais de tanto tempo que passava sem que o Papa fosse eleito. Então, tem essas coisas. Mas aquele que é eleito, ele foi eleito com absoluta preferência. E, portanto, o meu voto, ainda que seja contrário, o meu voto que eu falo do eleitor lá, o cardeal que votou. Se foi contrário o voto dado por aquele cardeal, esquece. Esse é o Papa. Esse é o doce Cristo na terra. Esse é a voz do ressuscitado que leva vida, que constrói unidade. Esse é o homem que, embora se chama Francisco, mas é Pedro que está ali. A mesma autoridade de Pedro, a mesma missão de Pedro. Meu doce Cristo na terra, com quem eu tenho uma parceria incrivelmente filial, e eu faço com ele um pacto de amor, eu faço com ele uma identificação extremamente afetiva e efetiva, sendo que a efetiva é superior à afetiva. Não estou ligado ao Papa pela amizade que eu tenho com ele, porque nem o conheço, e eu não faço um pacto com o Papa, porque ele fala como eu falo, ele pensa como eu penso, mas eu faço um pacto com ele, é efetivo. Ou seja ele Francisco, seja ele João, seja ele Paulo, seja ele quem for, é Jesus. Que aqui na terra ele detém o poder das chaves, o poder de ser para nós a voz que convence, a voz que transforma, a voz que nos aponta o infinito. O
Papa, com uma mão, ele nos segura, porque com a outra, ele nos aponta e nos leva à eternidade. O Papa é o pontífice maior, ou seja, a ponte, a grande ponte que nos leva, que nos liga ao céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não me interessa, Papa Francisco, se o senhor nasceu ou não na Argentina, se o senhor pensa ou não como eu penso, mas o que me interessa, Papa Francisco, que num dia ou numa tarde desse século, o Espírito Santo o escolheu para ser o nosso Papa, o nosso pontífice. O que me interessa, Papa Francisco, que eu seja fiel à vocação a que fui chamado, e que é a vocação à santidade. O que me interessa, Papa Francisco, é que o senhor e eu fazemos parte da mesma igreja, corpo místico de Cristo. O que me interessa, Papa Francisco, não é ficar esmiuçando o seu pronunciamento, o seu jeito, a sua eloquência ou não. Mas o que me interessa é que o senhor aí do Vaticano, o senhor assegura a nossa unidade com a Trindade Santa. Nesse homem de branco, nesse homem de fé, nesse homem de Deus, passa por ele toda a história da igreja da qual eu faço parte. Apenas um detalhe, Papa Francisco, o senhor até hoje não foi à Argentina. Quando irá? Não me interessa. Parece que o senhor mesmo já respondeu. O Papa o Papa nasceu na Argentina, mas o Papa hoje é do mundo. Obrigado, Papa Francisco. Obrigado. Desculpa por aqueles e aquelas que não gostam do Senhor. Se eu não gosto do Papa, eu vou gostar de quem? Cuidado, que talvez nós defendemos o perfume da nossa avó, que morreu há 45 anos. Detalhe, que a gente nem conheceu, e, no entanto, fica defendendo o perfume que ela usou. Olha, e se esquece que a igreja, ela é mãe e mestra. A igreja é mestra. A igreja é mestra. E, portanto, a verdade que ela ensina é a mesma. Só que ela pode utilizar uma pedagogia diferente. Em determinado tempo, com determinado aluno, a professora pode usar a pedagogia A, com outro, a pedagogia B, mas o ensinamento é o mesmo. É o mesmo. Não vamos dizer que o sacramento tal pode ser celebrado de vários ritos. O rito é o mesmo. Talvez o dinamismo, o jeito de ser apresentado, que é diferente, mas a verdade é a mesma, que a verdade eterna de Jesus vive ressuscitado. E se eu fico preso no meu esquema, nos meus raciocínios, e não deixo que Deus fale através dessa voz do Papa Francisco, às vezes uma voz que pode me desagradar, mas eu poderei repetir como Pedro fez. É duro demais. Mas em seguida, Pedro, ele mesmo, o mesmo Pedro, que hoje se chama Francisco. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna.
Vocês não querem também ir embora? Ir para onde, Senhor? Ir para onde, Papa Francisco? Ir para onde, queridíssimo Pai, Pai comum de todos os católicos, de todos aqueles que estão dentro desta realidade cristológica, de um Cristo que é centro e constrói a centralidade da nossa vida. O Papa pode ser polonês, pode ser alemão, pode ser africano, pode ser da Ásia, não me interessa. Ao ser eleito, é Pedro, é aquele que detém na sua pessoa, no seu ensinamento, no seu caminho, o mesmo de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. E então ali, através do voto livre, muito consciente, muito sério, é eleito o novo Papa, o novo pontífice, que evidentemente pode trazer no seu jeito, na sua idade, na sua metodologia, como eu disse, um jeito diferente de tantos e tantas pessoas. Pode perfeitamente, mas esse é que tem o melhor perfil para esse momento da igreja, para esse momento da história. E o sinal que é apresentado quando o Papa é eleito é aquela fumacinha branca que sai no chaminé ali do Palácio Apostólico, lá no Vaticano. Até aquela fumaça já foi motivo de crítica, porque sai a fumaça preta é negação, é não. Sai a fumaça branca é sim. Não seria isso aí um sinalzinho de racismo? Então, tudo tem crítica, mas tudo é analisado assim, precipitadamente. É analisado assim, de maneira sem compromisso, inadequado, infantil, analisado de maneira perversa. Espera, analisa. Meu Deus do céu, poderia sair uma fumaça azulada, depois sair outra vermelha? Meu Deus do céu, isso aí é detalhe. Aliás, é muito importante nós entrarmos nesse caminho, a diferença entre aquilo que é essência e aquilo que é detalhe. Aquilo que é relativo e aquilo que é absoluto. De repente, eu presto tanta atenção na fumaça que está saindo e esqueço de olhar para a janelinha e lá para a sacada onde vai aparecer o Santo Padre. De repente, na missão do Papa, eu fico tão apegado àquilo que disseram. Esse disseram, ele é maldito às vezes. Ele é perverso. Porque disseram que é assim. Disseram, mas o que a igreja disse? Está aí o catecismo da Igreja Católica. Para nós que celebramos a Eucaristia, para o pessoal que trabalha com a liturgia nos domingos principalmente, está a instrução geral do Missal Romano. Meu Deus, tem as publicações, o nosso problema é que nós vamos para a internet. E lá nós vamos encontrar um monte de coisa boa, com certeza. Mas ali não é critério de verdade, de fé. Com certeza. Mas com certeza. Pode ser que o grupo A, B e C, o personagem A e B e C, falaram muito bem, mas aquilo ali não é critério de verdade. O que a igreja disse? E aí eu vou ver. Ou então aquela pessoa que disse de maneira acentuadamente eclesiológica, eclesial. Então isso que serve de embasamento para a gente viver nessa igreja que é santa e pecadora. A igreja
A igreja procura se converter para converter. Com certeza, com certeza. Já tivemos o ano da redenção, já tivemos tantas, o Papa Francisco, com o Papa Francisco já tivemos o ano da reconciliação, o ano quando a gente caminhou nessa linha para ver direitinho, porque nós vivemos num processo de melhoramento, de crescimento. Nós nunca somos totalmente realizados, nós não somos totalmente convertidos, nós vivemos num processo de conversão, porque em nós tem as marcas do ressuscitado, tem a luz do primeiro dia da semana, tem a nossa pertença, nós somos seres, nós somos sujeitos da redenção, mas nós temos a marca dos nossos limites, nós temos a marca do nosso pecado. Portanto, este é um assunto extremamente importante, mas, com certeza, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, a dinâmica foi sempre essa, querer necessitar de pessoas para que a história humano-divina possa ser continuada. A história será muito melhor se nós formos melhores. A história para se nós pararmos. A história pode ser horrorosa se nós não agirmos de maneira correta. Nós, no Brasil, em todas as partes do mundo, sofremos as consequências, talvez, da nossa falta de não só de consciência, mas de seriedade. A gente fica ligado a determinados pressupostos, a determinados elementos que não são essenciais. Um voto consciente, um voto, não me interessa se a pessoa tem essa ou aquela direção partidária, mas é o camarada, é a pessoa que mais expressa uma resposta para o momento presente. Não estou ligado a ideias, não estou ligado a sentimentos, mas estou ligado na procura da verdade. E o Papa é aquele que nos confirma na fé. Bença, Papa Francisco, e nós, conta conosco, e que o coração humano possa, aos poucos, entrar em sintonia com o coração de Nosso Senhor, através do coração do Papa. Haja visto que hoje é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que deixou morrer para que eu pudesse viver. E exatamente com as batidas do coração de Jesus, sintonizados com o coração do Papa, com certeza nós estaremos no caminho do bem, no caminho do encontro, no caminho do céu. E assim, nós chegamos ao final do nosso programa e convidando você para nos acompanhar na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Rezem pela festa do nosso padroeiro São Pedro, que não seja apenas uma festa, mas seja a alegria do encontro com o irmão, com Jesus, para que, nesse encontro, nós tenhamos a certeza de um encontro definitivo céu, um encontro definitivo na vida eterna. Desça sobre você que nos acompanhou até agora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Felicidade chegou